Olá, meus amigos, estamos de volta. Hoje para falar sobre instruções de Jesus aos 12 apóstolos. A primeira, que houve também uma segunda, a primeira reduzida a dentro do Estado de Israel e a segunda já para os outros povos, para fora da nação de Israel. Em qualquer Bíblia encontraremos Mateus capítulo 10, versículos 5 a 14. Então, Jesus entrega algumas instruções aos 12 apóstolos e que, para eles, os apóstolos, são instruções literais. Ou seja, façam isso, não façam aquilo, né? Mas para nós, são instruções metafóricas, mas que podemos aproveitar em muito esses 2 milênios, mais de 2 milênios após. O objetivo, pois, da nossa reflexão é aplicarmos na nossa vida do dia a dia, mormente agora, nessa época aí de um pouco de reclusão e por causa da pandemia, elencando algumas ideias e óbvio que o assunto apenas pega algumas ideias, não temos nenhuma intenção de esgotar o assunto, disso fazer um tratado, né? Para iniciar, peguei do livro Pão Nosso, do Chico Xavier e Emmanuel. Pensa um pouco, pequena citação. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Jesus instrui, não vou dando o número, vou apenas ler o versículo 5 ao 14. Não se dirijam aos gentios, que eram os politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, nem entrem na cidade alguma, na cidade alguma dos samaritanos, que eram os dissidentes do judaísmo. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, aqueles que aceitavam um Deus monoteísta, como nós, mas que estavam afastados. Por onde forem, continua a instrução, preguem essa máxima: o reino dos céus está próximo. É um convite ao nosso crescimento pessoal. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. No grego, demônios, naquela época, significava nada mais, nada menos que espírito, doente, ignorante do seu estado. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, que era uma espécie de uma bengala, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los.
e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade ou daquela casa. Esses são os versículos. Bezerra de Menezes, numa mensagem de 2013, diz: a narrativa do Evangelho assegura que Jesus deu-lhes poder antes mesmo de recomendar as ações solidárias de curar, limpar, expulsar e ressuscitar. Conferir poder é acolher, estimular, orientar e reforçar a divindade adormecida e ignorada no íntimo do coração. Todo servidor do bem que busca a sua própria iluminação habilita-se pelo exemplo e pela força de suas atitudes amorosas a despertar esse poder em seu próximo. O poder da crença lúcida, o poder da fé legítima, o poder do amor curativo. Conclui Bezerra de Menezes. Na singela expressão, deu-lhes poder, está resumida a mais gloriosa missão das linhas do amor. Então nós vemos aí Bezerra complementando, né, dizendo que o exemplo que nós demos, e isso é sabido através de muitos poetas, filósofos, que os exemplos arrastam e as palavras o vento leva. A força do exemplo é uma realidade enorme, principalmente o exemplo que nós recebemos e damos à nossa família, seja essa família sanguínea ou uma coletividade maior. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. É tido como uma citação de alguém desconhecido, autor desconhecido, não sei, é o que diz pelo menos, pesquisei e não encontrei nome de autor. Pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Aí um exemplo, que o exemplo é definitivo. O objetivo da nossa vida é nos curar. Todos, mais ou menos, estamos convalescendo. E diante da enorme misericórdia do Pai, estamos inseridos nessa nova caminhada por algo muito importante, algumas coisas para arrumar, o que de escolhas infelizes, e outras para inovar, dependendo do grau em que estamos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus fala do reino de Deus que está próximo aos apóstolos. Mas adiante diz, o reino de Deus está dentro de vós. E condena veementemente a hipocrisia, o não, e também instrui, isso é claro no texto, instrui os apóstolos pelo não fanatismo das suas convicções, não se tornarem radicais e ter tolerância e convivência com todos os cultos possíveis. Diferenças, pois, e Jesus via assim, não são defeitos. Diferenças não são defeitos. É o nome de um livro da Hermance Duvaux, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, se alguém tiver interesse. Rituais e dogmas
culto ao exterior. Jesus também, em muitas ocasiões, falou nos seus evangelhos sobre o cultivo de rituais exteriores quando o interior, né? Palavra do mestre, são sepulcros caiados. Pagar o mal com o bem. Jesus traz uma grande inovação do amor. Antes era um Deus julgador, que premiava, que castigava, e quando castigava era para a vida eterna. Jesus instituiu o reino do amor, quando trouxe a figura do Pai, não mais do juiz implacável. O Pai amoroso que dá todas as oportunidades necessárias para a gente se desenvolver e progredir, através das reencarnações e através, dentro delas, das inúmeras possibilidades que temos para progredir. Vim para os doentes e não para os que têm saúde, os que precisam de ajuda, os que têm condições de ouvir e praticar as verdades, os que desejam entender o papel das aflições na vida. Tudo são empréstimos que temos. Não somos donos de nada. Levamos quando morremos, levamos o que somos e deixamos o que temos. Os empréstimos concedidos a Deus são inúmeros. Mediunidade é um deles. São talentos que recebemos ao chegar aqui. As condições que temos para desenvolver esses mesmos talentos nas profissões, junto à família, e a paternidade ou a maternidade, valores materiais, inteligência, temos que agradecer sempre, porque são empréstimos, e como empréstimos haverão também de serem resgatados mais adiante numa cobrança da nossa própria consciência. Onde está a lei de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. A resposta é: está na vossa consciência. Sabemos o que é errado e o que é certo. A transitoriedade da vida, pois, é uma constante. Precisamos estar atentos para aquilo que julgarmos importantes, irrelevantes, ou essenciais ou supérfluos na vida. E se perguntar assim: se eu me for hoje, terei feito alguma diferença no mundo? O silêncio é intencional. No livro eu captei algumas linhas, poucas, que diz: torne para vós a vossa paz. É que Jesus instrui, bem no finzinho. É da lei. A doação do bem produz recebimento do bem. Não existe na vida ganhos e perdas. Há sim ação e reação, causa e efeito. As ações boas ou más voltam para nós, acrescidas das vibrações de natureza semelhante. No último versículo, Mateus conta que Jesus instruiu: sacudi o pó de vossos pés, onde vocês não forem bem recebidos. Ou seja, trazendo para o nosso mundo de hoje. Não aceitar provocações, não guardar mágoas, ressentimentos, procurar ascender os seus valores morais sem fanatismos, baseado na fé inabalável, aquela que, segundo Kardec, pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Negar o Cristo, negar a sua mensagem,
foi o que fez Paulo, talvez um dos maiores exemplos que a vida nos legou ao longo da história. Perseguiu cristãos e mais adiante se converteu ao Evangelho de Jesus, pois o cristianismo veio com o tempo até essa denominação. Não havia sido nem cunhada na época, com certeza. Jesus não fundou o cristianismo, ele deixou o evangelho com linhas morais para que a humanidade soubesse que não está sozinha, que Deus é o Pai misericordioso, é a extrema inteligência dos universos e que tudo está sob controle. Aí eu pergunto para você, você é feliz? Ou espera que alguém te deixe feliz? Ou algum fato te deixe feliz? O que é felicidade? Jesus nos fala que a felicidade não é deste mundo, naturalmente se referindo àquela felicidade dos espíritos livres de reencarnações, livres de imperfeições. O que faz muitos dizerem que aqui é um vale de lágrimas é justamente como vive a população. Então, se a gente se julga um pouquinho melhor do que essa grande maioria, demos o nosso exemplo. Se necessário, a palavra também. Mas o exemplo de vida, de honestidade, ele arrasta as pessoas e influi aqueles que convivem com a gente, aqueles que ouvem a palavra. Influi muito no comportamento e na própria trajetória das outras pessoas. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traz uma mensagem de Jesus já na espiritualidade, falando a pessoas, centenas de pessoas, a que se deu o nome de o discurso aos 500 da Galileia. Ele diz, Jesus fala a pessoas que foram escolhidas pelos apóstolos para estarem lá ouvindo naquele momento. Enviei meus apóstolos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Meus discípulos serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Para concluir, eu trago uma receita do Dr. Inácio Ferreira, querido Dr. Inácio. Ele coloca 3 linhas de conduta mental para nós melhorarmos a nossa performance, a nossa vida, para aqueles que alcançaram um mínimo de entendimento para fazer isso. Primeiro, acreditarmos que merecemos a felicidade, assim como todos os seres humanos. Há pessoas que vêm, parece que marcadas, se dizendo que veio para o sofrimento. Ninguém veio ao mundo para sofrer. O sofrimento tem causas anteriores, muitas vezes muito anteriores. Mas a maioria delas, pelo que sabemos, são das atuais cogitações da nossa vida, dos nossos pensamentos. Segundo, pararmos de encontrar motivos externos para as nossas dores e descobrir as causas íntimas. Temos dores, temos aflições, muitas, mas sua maioria, grande maioria, de agora,
dos poucos anos, décadas que estamos vivendo. E aí nos tornamos vítimas. Vítima do destino, vítima de Deus. E vem Jesus com a sua mensagem dizendo: bem-aventurados aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Obviamente ele não fala daqueles que colecionam aflições a todo momento, que são artífices das suas próprias amarguras. Ele fala daquelas pessoas que sofrem, às vezes por causa de outras, pela injustiça, ou pelo aquilo que supõe a filosofia humana como injustiça. Então, o doutor Inácio nos coloca, e em terceiro lugar, pararmos de pensar na felicidade, castigo ou prêmio para depois da morte. Tentar viver a vida do modo mais feliz possível. Muitos, pensando no que virá, se esquecem do hoje. Outros se preocupam tanto com o futuro que visitam pitonisas, cartomantes, videntes, para saber como será o futuro. Ora, é só analisar o presente, não é? Não precisamos desses, embora muitas vezes sejam interessantes as informações, outras não nos trazem quietude na alma, nos traz até agitação, dependendo do estágio de cada um e o que lhes é dito. Então, para finalizar, eu digo a vocês, meus queridos amigos que acompanham o meu canal, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pelas centenas de visualizações. Seja feliz, meu caro, minha cara amiga, com Jesus e sua mensagem, cada vez mais atual e definitivo. Não mais um juiz implacável, temos um Pai misericordioso, que a nós nos favorece com todas as oportunidades que precisamos. Demos graças a Deus a cada manhã, a cada momento, até pelos tormentos que a vida nos coloca, as dificuldades que temos. Resta-nos sempre uma prece para nos conectar com o alto e agradecer sempre o bem e aquilo que consideramos que não é bom. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado, meus queridos amigos e amigas. Namastê. Até breve.